Grupo Mensageiros. O chefe pegou o Vicente e o André Luiz, que estão sendo treinados para formar uma equipe de médicos, e está com eles em direção à crosta. Eles vieram volitando, uma hora que a atmosfera ficou muito pesada, eles começaram a caminhar, e no meio do caminho eles encontraram um posto de socorro, na forma de um castelo. Eles entraram, o Alfredo, que é o chefe aí desse posto de serviço, recebeu eles, e ele estava recebendo uma visita da ex-esposa dele também. Então, eles iam continuar a viagem. O Alfredo falou que tinha uma tempestade magnética que deixe seu like, convidou eles a ficar no canal, durante a noite ia ser feito o sininho. Uma oração, um atendimento ao pessoal, e que serviria de aprendizado para eles. Então, nós vimos nos últimos capítulos o barracão, que deve ser uma construção firme, sólida, que o teto é rígido, tem entrada de ar pelo teto, mas ele tem 3 quilômetros de extensão. Então, nesse barracão tem aproximadamente 1.900 e poucas pessoas deitadas e dormindo. Então, fora aqueles que estão lá fora de sintonia, esses daí estão dormindo, parece, como ele disse, múmias, né? Então, esses daí, o Aniceto convidou o André Luiz e o Vicente para fazer uma pesquisa. O André Luiz foi pesquisar uma senhora, Ana, e essa senhora, com a visão que ele desenvolveu lá no Grupo Mensageiros, antes de iniciar a viagem, ele percebeu uma nuvem cinza na fronte dela, e essa nuvem se transformou numa tela, e ele viu todo o passado dessa mulher, um assassinato que ela tinha feito e tudo mais. Bom, feita essas observações, o Aniceto chamou eles porque estava na hora da oração. Então vamos fazer o capítulo 24 agora, que é justamente a prece de Ismalha. Vamos ver então como é que fica. André Luiz, então, o Vicente e o Aniceto voltaram para o ponto onde está aqueles 400 que estão melhorzinho, que a grande maioria dos quase 3.000 lá estão em situação muito complicada, né? E nesse local, então, vai ser feita essa prece de Ismalha. Vamos lá. Dentro de poucos instantes, reuníamos de novo ao grupo. O administrador fez um sinal luminoso em forma triangular e observei que todos os cooperadores se puseram de pé, em atitude respeitosa. É o momento da oração no posto de socorro, disse Alfredo Gentil, como a prestar-nos esclarecimentos preciosos. O sol desaparecera no firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia-lhe o disco de ouro. Os tons crepusculares encheram as vizinhanças de maravilhosos efeitos de luz, muito visíveis agora ao nosso olhar, porque Alfredo, sem que eu pudesse conhecer o motivo, mandara apagar todas as luzes artificiais antes da oração. No centro dos pavilhões, a sombra se fizera, desse modo, muito intensa, mas o novo aspecto do firmamento, banhado em tonalidades sublimes, dava-nos a impressão da permanência em prodigioso palácio em virtude do imenso teto azul iluminado à distância. Dá uma paradinha aí, você veja que interessante. Quando ele falou em um barracão de 3.000 metros, a gente pensa numa instalação como de fábrica, uma estrutura metálica, uma telinha de plástico, mas o que ele está falando aí é uma coisa bem especial, tá? Então apagou a luz artificial e a coisa continuou sendo iluminada pela luz do crepúsculo, né? O fim de tardezinha, né? E banhado de tonalidades sublimes. Dava-nos a impressão de permanência de prodigioso palácio. Então parece que é uma construção bem interessante, tá? E o teto ficou iluminado com uma luz azul, à distância. Então, se não é artificial, eu não sei que tipo de luz é essa aí, eu fico pensando, tá? Deve ser alguma coisa
espiritual, sei lá, vamos continuar. Fundamente impressionado, procurei convizinhar-me mais do pequeno grupo de companheiros. Do quadro de colaboradores do castelo, apenas algumas senhoras permaneciam junto de nós, como se estivessem fazendo honrosa companhia à nobre Ismália. Os demais, homens e mulheres, manteriam-se nos lugares de serviço que lhes competiam, não longe das criaturas mumificadas. Notei que, embora em estado, Aniceto esquivou-se à chefia espiritual da oração, alegando que, por direito, essa posição cabia à devotada esposa de Alfredo. Legal, né? Então, parece um serviço de passe coletivo, né? Então, mas não é bem coletivo porque os trabalhadores se puseram frente àqueles que iam ser assistidos. Então, dos 2.000 lá e cacetada lá que tem no prédio, eles ficaram próximos dos que vão receber. Você veja que ele dá os números nos capítulos anteriores. Cada um pode atender no máximo 5. Então, não é que cada um está junto de um. Eles estão em posições estratégicas, perto dos assistidos, que vão ser assistidos na noite. A maioria já recebeu alimentação, remédio, mas esses aí vão receber um tratamento especial. Então, convidaram o Aniceto para fazer a oração, mas o Aniceto, sabendo da superioridade, da vibração da Ismália, ele declinou. Ele falou, não, quem tem direito de fazer essa oração aí é a Ismália, tá? Então, a Ismália ficou rodeada de algumas senhoras com ela, os trabalhadores perto do povo, e vamos começar a oração da Ismália, então. Ismália, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós, em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa, frase por frase, atendendo a recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Olha que legal, isso daí serve para a gente, tá? Então, quando alguém vai fazer a oração, a gente não deve nunca estar pensando no boleto que venceu. Pô, esse cara tem uma voz fanhosa, esse cara está falando de uma forma assim, de uma forma assada, porque a gente não está participando da oração, tá? Então, como que ele está recomendando, foi recomendado a eles? Repetir em pensamento, você não vai repetir em voz alta. Cada frase que a pessoa que está tocando a oração está falando, tá? Então, Jesus falou, quando houver um ou mais reunido em meu nome, quer dizer, na oração, se tiver várias pessoas repetindo mentalmente, não precisa ser repetindo as palavras, não, repetindo mentalmente, ajuda, Senhor. Então, são várias pessoas falando, ajuda, Senhor. Você entendeu? A oração adquire uma força, uma vibração, um conjunto de vibração que tem muita força, tá? Vamos lá. Senhor, começou Ismália comovidamente, dignai-vos assim os nossos humildes tutelados, enviando-nos à luz de vossas bênçãos santificantes. Nós estamos prontos para executar vossa vontade, sinceramente de secundar vossos altos desígnios convosco. Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Desperta, Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos. Despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. olha que legal que ela começou a oração. Em primeiro lugar, ela falou da simplicidade deles, humildes, tutelados. Então, Pai, envia luz, envia bênção. Ela sabe que normalmente o Pai está sempre enviando, mas aí então é um grupo reunido em oração, ou grupo pedindo. Então, a potência desse pedido é muito maior, tá? Mas para quê? Para realizar feitos extraordinários? Não, para executar a vontade do Pai.
que o Pai mande recursos para que o grupo realize a vontade do Pai. Se é dos vossos desígnios, sábio. Então ela está falando que o Pai sabe, ele só está querendo colaborar, mas eles gostariam que esse pessoal que está dormindo acordasse, porque esse sono é doloroso e infeliz. Eles estão tendo pesadelos horríveis, tá? Mas acordar é para quê? Para curtir a vida? Acordai-os para a responsabilidade. Então, se eles estão nesse estágio de sono cataléptico, com esses pesadelos horríveis, é por responsabilidade deles. Só que agora eles precisam acordar e assumir as suas responsabilidades. Iniciar uma reforma íntima. Vamos lá, magnânimo rei. Apiedai-vos de vossos filhos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permiti caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa. Mas, se for possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante da vossa bondade. A voz de Ismália penetrava-me o recesso do coração. Observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Eu acho que essa visão aí foi desenvolvida naquele processo que o André Luiz teve junto com o Vicente antes de iniciar a excursão, tá? Então é uma visão, uma percepção que ele adquiriu. Então a prece parecida com o Pai Nosso, seja feita a sua vontade, mas se apieda e manda as energias para a gente poder ajudar os irmãos. E com isso, então, parecia que ela se transfigurou. Parecia que ela tinha uma lâmpada acesa dentro do peito. Vamos lá, em vista da ligeira pausa. E imprimira a oração, observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa gradativa. As senhoras que acompanhavam Ismália estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos em que predominava a cor azul. Depois delas, em brilho, vinha a luz de aniceto, de um lilás surpreendente. Em seguida, tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois dele, vinham alguns servidores ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores. E logo após, Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de brilho intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Olha que legal isso daí, tá? Então, a Ismália era que tinha a luz que mais chamou a atenção. As senhoras que ficaram ao lado dela ali tinham uma luz semelhante, mas um pouco menos, predominava o azul. Então, as cores representam uma vibração. E o aniceto também tinha uma luz, só que a do aniceto já era lilás. E o Alfredo, uma luz verde. Então, como é um posto de socorro, a gente sabe que a luz verde é do curativo, tem tudo a ver, entendeu? Aí vinham alguns servidores. Então, dentro desse grande número de servidores, tinha gente de várias categorias. Tinha os técnicos do sopro, tinha os passistas, e tinha o pessoal que estava ali só para dar alimento e remédio. Então, ele vai vendo que cada um apresenta um tipo de vibração, um tipo de cor. E ele e o Vicente também representam uma fraca luminosidade, ele fala. Mas ele estava maravilhado com aquilo, porque ele falava, isso nos enchia de brilho intenso. Por quê? Porque ele estava maravilhado de vê-lo naquela oração, naquela sensibilidade, ele exalando cores, né? Então, tinha também cooperadores em serviço que apresentavam corpo obscuro.
Quer dizer, são colaboradores, estão ali para trabalhar, mas não tinham ainda essa luminosidade, ou o André Luiz não tinha conseguido perceber ainda. Vamos lá, com voz pausada e comovedora. Ismália prosseguiu. Temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes. Cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis, augustas e generosas, jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão. Nesse trecho da oração dá para a gente ter uma ideia, então, de quem são esses espíritos que estão em estado cataléptico ali. Não são espíritos criminosos, espíritos perversos, porque esses daí, lamento, eles estão na mão dos obsessores deles. Eles estão escravizados, eles estão numa situação muito pior. Esses daí já foram socorridos, arrumaram um leito, estão nesse barracão recebendo tratamento. Então, esses daí não são aqueles tão perversos assim. Então, ela descreve aí, são mães que não souberam descobrir o sentido sublime. Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade. Cônjuges desventurados. E jovens que se entregaram de corpo e alma à ilusão. Então, são esses daí que estão dormindo, tá? Vamos lá. Muitos deles... Atolaram-se no pantanal do crime, agravando destinos dolorosos. Agora dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos, por terem olvidado no mundo material os vossos mandamentos de amor e sabedoria. Sob a imortalidade aparente, movimenta-se-lhes o espírito, entre aflições angustiosas que por vezes não podemos sondar. Então, não são espíritos totalmente perversos, tá? São espíritos, como eu disse, que foram imprevidentes, mas como ele contou o caso da Ana lá, acabou cometendo um crime. Então, ela não era uma encarnada totalmente perversa, totalmente bandida. Ela era uma amante que, por ciúmes, cometeu um crime. Então, por isso que ela fala que eles estão nesse sono que não traduz repouso, porque eles estão tendo remorsos incríveis, né? Que tá trazendo um sofrimento muito grande para eles, tá? Então, aflições angustiosas. E então, está pedindo para que eles acordem para começar a trabalhar esse problema todo, tá? Vamos lá, perdoe-os, Pai. Vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta, necessitados de vossa mão paternal para o caminho. Quase todos se desviaram da senda reta pelas sugestões da ignorância que, como aranha gigantesca, tece os fios da miséria, enredando destinos e corações. Deprecando vossa misericórdia para eles, rogamos para nós a verdadeira noção da fraternidade universal. Ensinai-nos a transpor as fronteiras de separação para que vejamos em cada enfermo o irmão necessitado do nosso entendimento. Ajudai-nos com a compreensão a fim de que venhamos a perder todo impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como o Senhor nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós dormimos em tempos idos, nos postos de socorro da vossa misericórdia. Então, olha que interessante, né? Eles estão pedindo para que eles acordem para poder trabalhar com eles. Porque do jeito que eles estão dormindo, né, parecendo múmias, então o máximo que eles podem dar é algum alimento, algum medicamento. Mas eles estão num sofrimento terrível. Então, como que alguém que não sabe o que o espírito está vivendo poderia ajudar? Então, no final aqui ela diz, também nós
nos tempos idos, provavelmente em outras vidas, já tiveram nesses postos de socorro e foram socorridos. Então, um espírito desencarnado, quando tiver frente a algum que acabou de acordar, ele vai poder conversar com ele, porque ele também já passou por isso, tá? Eu achei muito interessante isso. Vamos lá, somos simples devedores. Ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que vossa bondade nunca falha e esperamos contemplar a bênção de vida e luz. Fizera a esmalha nova pausa, agora mais longa. Os olhos umedecidos de pranto. Suave calor, todavia, apossava-se-me da alma. E tão intensa era essa nova sensação de conforto que interrompi a concentração em mim mesmo, a fim de olhar em torno. Fixando instintivamente o alto, enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados de tamanhos variadíssimos a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Olha que legal. Então, Ismalha fez essa prece, todo mundo ficou tocado, olhos rasos d'água, ela deu uma parada, ele olhou para cima e viu que descia pétalas, né? Então, deve ser uma energia, uma coisa que veio do alto. E essa coisa que veio do alto não foi aos pacientes que estão parecendo múmia dormindo lá, foi aos trabalhadores que estavam em oração. Então, essas pétalas vieram na fronte deles e se desmanchou e se formou luz, tá? Então, vamos lá, tive a impressão de que eram derramados do céu sobre nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismalha ao último dos servidores. Não cabia em mim de admiração quando o novo fenômeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias. Ainda aí reparava o problema da gradação espiritual. Olha aí o passe da casa espírita, tá? Então a espiritualidade tem uma energia puríssima, mas ela não pode passar essa energia puríssima para o assistido, porque o assistido está numa vibração muito inferior. Então essas pessoas que estão nos leitos aí, num estado de múmia, não adianta a espiritualidade mandar energia para eles. Então mandou a energia para os trabalhadores. Os trabalhadores absorveram essa energia que veio do alto e cada um soltou uma bolha com a luz própria dele. Então lá na frente o André Luiz descreveu que um tinha luz azul, o outro violeta, o outro verde. Então cada um agora vai repassar essa energia de acordo com a vibração dele. Então agora fica mais fácil de você mandar para o assistido. Então, aqueles 400 que estão recebendo uma vibração especial, não receberam do alto, estão recebendo do médium. Isso daí, então, é o passe misto, tá? O médium passista recebeu do alto e está mandando a dele numa vibração superior a quem está dormindo, mas não tão superior quanto a que ele recebeu do alto. Então, você veja o privilégio de ser um médium numa cama de passe. Você dá ao assistido uma energia grosseira, que é a sua, e recebe do alto uma energia muito pura. Então faz uma comparação com um copo de água suja. Você vai pondo água limpa e mandando aquela água cada vez mais. Entra água limpa, sai água suja. Entra água limpa, sai água suja. Quem que está ganhando? A água do copo. Ele está ficando cada vez mais água limpa, tá? Olha como funciona o atendimento, então. Vamos lá. As luzes emitidas. Por Ismalha eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida, vinham as fornecidas pelas senhoras de seu círculo pessoal. Depois, tínhamos as de Aniceto, de Alfredo e dos demais. Os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas. Cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Olha que interessante isso aí, tá? Então, a Ismalha, que tinha uma vibração bem superior ao grupo, e mandava uma energia muito pura que atendia vários
daqueles que estavam em atendimento. Depois vinha o Alfredo e o Aniceto, depois vinham os trabalhadores, mas até aqueles trabalhadores que tinham o corpo obscuro, começaram a exalar luz nessa hora. Receberam do alto e alguma coisa saiu deles, eles também estão fazendo atendimento, tá? Vamos lá. Observando o meu assombro, Aniceto falou-me aos ouvidos. Na prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistáveis na vida. Olha aí que legal, tá? Então não é que Deus discrimina, eu mando para esse, mas não mando para aquele. Deus não faz julgamento, ele manda energia. Só que o trabalhador, a Ismália, por exemplo, que é uma trabalhadora mais habilitada, ela consegue captar mais. E o que ela consegue mandar dela é muito superior aos outros. Mas cada um, até aquele médium passista lá que não tinha luz nenhuma no início da oração, agora já tem alguma luz e já está atendendo. Então, cada um vai receber de acordo com a sua capacidade de receber. Por que Deus não manda direto para o cara que está lá parecendo uma múmia e acorda todo mundo? Porque eles não estão em condições ainda, tá? Então, nós vimos no começo do livro do André Luiz. O pessoal estava lá para socorrer o André Luiz. O André Luiz não conseguia perceber esse pessoal. A mesma coisa está acontecendo com esses. Eles estão dormindo, eles não estão conseguindo ver essa energia que está vindo do alto. Porque eles estão mumificados, estão catalépticos, entendeu? Agora, muito importante essa frase aqui. Deus socorre o homem pelo homem. Então, a importância de ter um trabalhador com uma boa vontade. Não precisa ser médico, não precisa conhecer ervas, não precisa acender vela. Aquela vontade de ajudar o próximo é a forma que Deus encontra para socorrer aquele próximo. Então, a energia divinal, ela é muito pura e aquele que precisa do socorro não vai conseguir receber aquilo por problema de sintonia. Mas um homem comum que se apieda de alguém que está sofrendo, ele pode receber um pouquinho daquela energia divinal, transformar numa energia própria dele, que o assistido vai poder receber, entendeu? Olha que interessante. Então, a importância de alguém que se habilita a trabalhar numa câmara de passe, ou que na rua, conversando com alguém, dá uma palavra de conforto, conversando com alguém nervoso, procura acalmar. Então, está sendo agente de Deus. É Deus usando essa pessoa para poder socorrer essa pessoa necessitada, tá? E com isso encerramos o 24. Vamos lá, pessoal, algum comentário? Bom, já que não temos assim, tá, nada de tão imediato para comentar, vamos continuar, que é sequência, tá? Vamos ver então agora que efeitos tiveram essa oração. Vamos lá, capítulo 25. Efeitos da oração. As luzes da prece inundaram o vasto recinto. Palpitava em tudo. Agora uma claridade serena, doce e radiante, muito diversa da luminosidade artificial. Os flocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar, como se obedecessem a misterioso processo de segmentação, e caíam sempre sobre os corpos inanimados e enrijecidos, dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas. Eu estava boquiaberto. Não me fora permitido contemplar fenômenos dessa natureza em nosso lar. Olha que legal, nosso lar está num nível bem superior. André Luiz já teve um bom estágio no hospital, conheceu a cidade, foi trabalhar nas câmaras de regeneração e não viu um fenômeno desse. Não sei se foi depois que ele recebeu esse tratamento lá
no grupo mensageiro antes de iniciar a excursão, que aguçou a sensibilidade dele, mas ele viu então um fenômeno de energia sendo transportada de um para o outro, sendo uma coisa espiritual que ele nunca tinha visto, né? E olha que interessante isso, tá? Caíam sempre a energia do trabalhador no corpos inanimados e enrijecidos, tá? Vamos lá. Aliás, concluía... Ainda não recebera auxílio magnético às percepções, senão poucas horas antes da viagem. A claridade crescia e estendia-se em espetáculo prodigioso. Agora, porém, abandonáramos a atitude de recolhimento destinada à concentração de nossas próprias forças e emissão de energias vibratórias. Nossos corpos, todavia, continuavam envolvidos em vasto círculo irradiante. Prosseguindo, porém, o grande silêncio, notei que a luz da oração se fazia mais clara, mais penetrante. Comecei a ver, como no caso de Ana, que todos aqueles esqueletos misérrimos apresentavam núcleos de sombra, além das máscaras mortuárias, núcleos que se mostravam dentro de formas variadíssimas. Então, André Luiz confirmou que ele só passou a ver isso porque ele recebeu esse tratamento magnético antes de começar. Isso daí me lembra alguns médios que a gente trabalhou na Câmara de Passe, e tem médium que fala, eu estou vendo chegar uma luz, eu estou vendo chegar uma energia. Então, parece que médios encarnados também tiveram algum tratamento magnético, que eles têm uma visão que eu, que trabalhei muitos anos em Câmara de Passe, nunca vi essas luzes, essas energias, tá? E ele está reparando, então, que aquele pessoal que está dormindo lá, todos aqueles esqueletos apresentavam núcleos de sombra. Então, todos eles estavam tendo pesadelos, tá? Cada um deve ter um motivo, mas quem está ali deitado, então, tem culpa no cartório, tá? Vamos lá, as bolhas luminosas... Caiu incessantemente, mas agora como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente, concentravam-se quase todas sobre as frontes imóveis. Então pude observar o inaudito e inconcebível para mim. As múmias, porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vida. Alguns daqueles infelizes deixavam escapar gemidos angustiosos. Outros falavam em voz alta, dando conta dos pesadelos que os atormentavam, como sonâmbulos prestes a despertar. Muitos moviam os pés e as mãos, como a se esforçarem por fugir ao sono doloroso. Olha que legal isso daí, hein? Então, parece que agora o pessoal está trabalhando e as energias estão sendo direcionadas, não a população toda do barracão, aqueles 400 que foram reservados ali, que estavam em condições. Alguns deles que iam receber o sopro, vocês lembram que ele apresentou todos esses números aí, tá? Então, agora esse pessoal está mostrando, estão se movimentando, estão gemendo, estão prestes a despertar. Vamos lá, então, que vai despertar dois aí. Eminentemente surpreendido, reparei que dois se levantaram, distante de nós. Recordei que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda espécie de assistência, inclusive o sopro curativo. Olharam-nos de longe, como loucos que acordassem de súbito, e dispararam a correr, espavoridos, não obstante a impressão de cadáveres ambulantes que nos causavam. Admirado, verifiquei que ninguém esboçou a menor disposição de segui-los. E quando me propunha instintivamente a fazê-lo, Alfredo deteve-me, exclamando, não se preocupe. Eles seriam amargamente surpreendidos se fossem notificados agora de sua permanência longa entre verdadeiras múmias. Olha que coisa interessante. Eles, então, morreram achando que morreu, acabou. Estão lá dormindo, parecendo múmia. E começaram a ter pesadelos, estão sofrendo, estão parecendo cadáveres ambulantes depois que acordou, né? Que estavam dormindo, né?
Então receberam as energias, receberam o sopro curativo, acordaram. Quando eles olharam e viram aquele monte de gente dormindo, aqueles um lá fazendo assistência, mandando energia para um para outro, eles ficaram apavorados, pô. Saíram correndo. Só que ninguém que estava ali na assistência impediu eles de correr, não. Deixa correr. Então, o Alfredo fala para eles assim, se a gente fosse querer explicar, eles iam ficar muito surpreendidos, porque eles acreditam que morreu, acabou, pô. Então, eles ficaram muito tempo como verdadeiras múmias. Deixa morrer. Vamos lá. Acreditam, sonhar e assim é melhor. E é melhor assim. Não poderão fugir às nossas fortificações e voltarão a pedir socorro noutras dependências, a que serão recolhidos para adequado tratamento. Continuamos silenciosos mais alguns minutos e notei que as luzes se foram apagando gradativamente, ao passo que os cadáveres retomavam a imobilidade anterior. Smiler. Não, dá uma paradinha aí, porque você veja que o tratamento acabou, tá? Daqueles 400 que estavam preparados para receber uma energia, um tratamento melhor, só 2 acordaram. Saíram correndo feito demente, ninguém foi atrás deles, porque o castelo é cercado por muralha. Vão correr, vão bater cabeça, vão se desesperar, mas uma hora vão pedir socorro. Então, olha aí, pedir socorro. Uma hora você tem que cair do teu orgulho, reconhecer que existe uma energia superior que pode lhe ajudar. E você vai pedir socorro. E aí, então, vai começar o tratamento deles. Mas você veja como esse pensamento do morreu, acabou, é terrível, tá? Aqueles milhares de espíritos que estão ali, só 2 acordados. Vamos lá, Ismael declarou. Terminadas as nossas atividades da oração e o administrador, após o sinal luminoso, que notificava aos operários o término das obrigações, adiantou-se para nós exclamando, gratíssimo pelo concurso fraternal. Realizamos belo serviço intercessório. Desde alguns dias ninguém se levantava. Aniceto, percebendo-nos a perplexidade, falou a Vicente e a mim de maneira significativa. Conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no ciclo dos encarnados. Não há prece sem resposta. Olha que interessante. São milhares de espíritos dormindo na crosta. Nesse recinto, nesse barracão aí, nesse palácio aí, sei lá, de 3 mil metros de comprimento, tem uma quantidade enorme. E ele está falando aí que hoje acordou 2. E o trabalho foi formidável. Porque nos outros dias não acorda ninguém, tá? Então, há necessidade da prece. E não há prece sem resposta. Mas você veja que não é fácil de acordar a pessoa que morreu, acabou, tá? Vamos lá. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica. Não é apenas súplica, comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Opa. Quer dizer que não é só prece amorosa, prece de ajuda, prece curativa que funciona não, tá? Então, aquela praga que eu rogo no fulano, aquele ódio que eu destilo daquela pessoa, também é uma prece de influenciação negativa, tá? É o que ele está falando aí, tá? Vamos lá, toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz a atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo-nos advertir que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. Opa, então quer dizer que aquele que deseja o bem se relaciona com os do alto. E aquele que deseja o mal, que pragueja, se relaciona com os de baixo. Então ninguém pode falar assim, mas eu não tenho sorte, tudo dá errado na minha vida. Como é que está a tua vibração?
Você está mandando vibrações positivas? Você está se relacionando com os do alto? Ou você está mandando relações de revolta, vibrações de ódio, de desejar o mal? Você está se relacionando com os de baixo. Então, sinto muito. Se você está tendo uma companhia péssima, a culpa é você. Muda a tua vibração. Passa a desejar o bem. Ame ao próximo como a si mesmo. É razoável, porém... Destacar que toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata em nome de Deus. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas os elementos força que vitalizam nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas e se exteriorizam em seguida, contagiados de nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. E procurando materializar o pensamento para facilitar-nos a compreensão, acentuou: viram vocês cair sobre nós os elementos a que me refiro, e observaram a sua exteriorização com as luzes de cada um de nós, em benefício dos irmãos que dormem e sofrem. Concedeu-nos o Altíssimo a força de auxiliar em porções iguais para todos, mas nós a espalhamos de acordo com a nossa possibilidade e coloração individuais. Legal isso, né? Então, a energia que veio do alto era uma energia pura, santificada, coisa fina mesmo. Agora, cada trabalhador só pôde dar de acordo com a vibração interior dele, tá? Então, de um saiu luz azul, do outro saiu luz violeta, do outro saiu luz verdinha, do outro saiu uma luz fraquinha lá, mas estavam trabalhando, estavam auxiliando, tá? Então, formidável isso, tá? Isso funciona na nossa vida, tá? Quanto mais a gente procurar melhorar a nossa vibração com uma reforma íntima, mais então vai sair energias melhoradas em nós e mais pessoas nós vamos conseguir ajudar, tá? Mas o pensamento positivo de ajudar, de amor ao próximo, mesmo aqueles apagadinhos lá que estavam trabalhando, saiu, tá? Funciona. Então vamos lá, Ismália. Cujos sentimentos são mais amplos e universalistas que os nossos, pôde receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Temos aqui uma profunda lição. Como já disse, o Pai visita os filhos necessitados através dos filhos que procuram compreendê-lo. Não poderíamos abusar do Senhor como abusamos no círculo terrestre dos nossos pais humanos. Não vive Ele ao sabor de nossos caprichos pessoais. Nunca poderia vir em pessoa enxugar o pranto do necessitado que chora em consequência, aliás, do ouvido das divinas leis. Compete ao necessitado caminhar ao reencontro dele. Opa! Então o pai não precisa vir lá atender o fulano que está doente aqui, porque o pai está sempre emanando essa energia pura, direto. Isso daí é uma constante, tá? Desde o início dos tempos, desde antes do Big Bang, o que teve antes do Big Bang, o pai sempre emanou a energia pura. Acontece que os trabalhadores se reuniram, entraram em oração, abriram o canal para receber uma energia que o pai emana direto. Então, você veja aí que interessante, tá? Então, se o necessitado, aquele que está revoltado, que está tendo remorso, que está tendo pesadelo, pedir, compete ao necessitado caminhar ao encontro dessa energia. Então ele não vai conseguir ir na energia pura como a Ismália foi, mas ele pode ir na energia do trabalhador que tinha pouca luz lá. Basta pedir. Vamos lá, vamos lá. Interessante esse estudo. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade por intermédio dos homens bons que se edificam na casa divina. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifica o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que para semelhantes respostas são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade,
ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus? Então, o assistido que passa a ter direito de ser assistido, a primeira coisa que ele tem que quebrar é a revolta e o orgulho, tá? O exemplo do André Luiz foi formidável, tá? Chamavam ele de suicida, ele reclamava: eu não sou suicida nada, eu sou médico, eu estive no hospital, eu sei o que aconteceu, vocês estão tudo errado, e não conseguia ser assistido. Quando ele se humilhou e reconheceu que tinha uma energia que podia vir do alto, o pessoal conseguiu socorrer ele. Mas aí ele diz que você vai se aprimorar mesmo quando você passar a ser um trabalhador. Vamos lá, as explicações de Aniceto. Abriam-me novos campos de meditação. O esclarecido instrutor, contudo, não dera por fim a lição e depois de longa pausa concluiu: já que vocês se encontram comigo num curso de serviço auxiliador, espero aproveitem o máximo ensinamento desta hora. Reparem que nesses pavilhões temos 1.980 abrigados que dormem, todos recebendo diariamente alimento e medicação comuns, mas só 400 são atendidos com alimento e medicação especializados por se mostrarem mais suscetíveis de justa melhora. Desses 400, apenas 2/3 se revelaram aptos à recepção de passes magnéticos. Muitos não podem receber, por enquanto, a água efluviada. Poucos foram contemplados com o sopro curativo e somente 2 se levantaram, ainda assim profundamente perturbados. Já que iniciam um trabalho de cooperação fraternal, não esqueçam essa lição. Façamos todos o bem, sem qualquer ansiedade. Interessante esses números, né? Então, no barracão tinha quase 2.000. 400 estavam melhorzinho. Desses 400, só 2/3. E de todos aqueles que receberam o sopro, que receberam o tratamento especializado, água fluidificada, só 2 levantaram, tá? E mais atrás ele falou que nas outras reuniões, essa tinha sido uma reunião formidável, porque nas outras reuniões ninguém levantava, tá? Essa foi formidável porque levantou só 2, tá? Vamos lá, vamos terminar. Semeemos sempre em toda a parte, mas não estacionemos na exigência de resultados. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade e onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. Esse finalzinho aí eu já vi trabalhador bem mais experiente que eu, que faz um trabalho formidável dentro da Câmara de Passe, no final do trabalho está preocupado de estar sem energia. Você percebe aqui, o lavrador pode espalhar as sementes à vontade. O que ele está espalhando é energia ou azul, ou violeta, ou verde, ou uma luzinha fraquinha, mas a que ele está recebendo é puríssima. Ele não vai ficar no vácuo. Então, eu trabalhei na Câmara de Passe, eu sinto uma fraqueza, sinto muito, você não trabalhou direito, tá? Você não conseguiu doar, semear como deveria. Porque se você estivesse doando da tua energia, sei lá que cor que é a tua, se é verdinha, se é amarelinha, se você estivesse dando, você estava recebendo a pura do alto, pô. Você jamais ia ficar no vácuo. Interessante isso daí, né? E com isso, então, nós encerramos, tá? Façamos o bem sem qualquer ansiedade. Sempre que tiver oportunidade, vamos lá. Não, mas faz tempo que eu não aplico passe, acho que eu precisaria aplicar. Calma, você não precisa ir na casa espírita impor as mãos e aplicar passe, não. Na rua, você encontrou uma pessoa nervosa, você baixa aquela rebeldia dele, você consegue fazer ele pensar pelo outro lado, você já está trabalhando para o alto, você já está semeando, tá? Você está numa fila de banco, está todo mundo nervoso, porque agora mudou o caixa, não sei o quê, e não tem respeito pela gente. Você entra com um papinho lá, é assim mesmo, mas eles obedecem ordem. Você tenta, você está semeando. Você não precisa ir na casa espírita e impor as mãos para ser um trabalhador do Cristo, tá? E não tenha medo de mandar energia, não. Semeia à vontade. Você não vai ficar no vácuo. Você vai mandar
uma energia no máximo amarelinha, verdinha, mas você vai receber aquela puríssima que vem do alto. Encerramos então o 25. E aí, pessoal? É a mesma coisa que você chegar numa pessoa que está para baixo, com um certo desânimo, e falar para assim, não, bom dia, né? Com toda aquela alegria, bom dia, que o seu dia seja perfeito, maravilhoso. Dá uma raiva, né? Não, eu falo isso porque eu vi no... Dá uma raiva no que está na fossa, pô. Esse cara não tem sensibilidade nenhuma, ele não sabe o que eu estou passando. Como é que ele vem com essa falsa alegria, esse bom dia aí? Bom dia para ele, pô, ele não sabe dos meus problemas, entendeu? Então, você tem razão, a gente tem que até saber chegar, tá? Porque, de repente, a gente chega de uma forma ridícula, que nem você está falando, tá? Vamos lá, César. Legal. Eu falo isso porque eu vi uma tirinha, né, de internet, né, numa rede social, e a criança perguntando assim, como seria bom ter poder, né? Igual um super-herói, né? Tá. Aí o pai fala assim, mas nós temos poder. Você quer ver aquela pessoa, tá vendo aquela pessoa ali que tá, né? Cara fechada, tudo, né? Pegou e falou assim, bacana a sua roupa, né? Ele olhou e falou, obrigado, né? E a pessoa gostou do elogio, né? Porque ninguém falou nada, entendeu? E a pessoa foi lá e, por iniciativa própria, falou para ele, né? Pô, sua roupa tá bacana, né? Joia, legal. Pô, obrigado e tal. Quer dizer, nós temos o poder de modificar a pessoa através de uma palavra amiga, né? Uma palavra de positiva sobre o que ela está usando, ou, sei lá, sobre qualquer situação que ela esteja passando, entendeu? Você chegar com um jeito e falar positivamente para ela, isso vai transformar também. Nós temos esse poder também de transformar a pessoa e receber também esse auxílio, né? E de semear também essa energia boa para a pessoa e para nós também, né? Boa, César. Adorei o exemplo que você deu, tá? Porque eu tô cheio de ver gente que pega esses livrinhos de autoajuda, aí chega para ajudar uma pessoa e fala assim, você tem que perdoar, você tem que fazer uma reforma íntima, você tem o caramba, você não está na pele da pessoa. Jesus foi bem claro, quando te convidarem a andar 1000 passos, você anda 2000 passos, usando a sandália dele. Então, você quer ajudar uma pessoa? Senta do lado dela, escuta ela. Faz um comentário, como você falou, que desvia ela daquela corrente de pensamento que ela está. Já acabou, já ajudou, pô. Então não adianta você tem que, eu tenho maior raiva quando eu vejo uma pessoa falar assim, você tem que. Você não sabe da minha situação? Você não andou 2000 passos comigo usando minha sandália, pô? Como é que você vem falar que eu tenho que? Legal, César. Adorei o exemplo que você deu. Então a gente vê uma pessoa triste, carrancuda, a gente senta do lado dela e puxa um papo, tá? Não vem querer questionar também não, tá? Vamos escutar, aprender a escutar, né? E aí, César? O César não, o Sérgio. E aí, o Nelson, algum comentário? Isso que você disse a respeito da câmara de passe com relação ao copo, isso aí eu já tinha esse pensamento há muito tempo, entendeu? Da água se refazendo. Esse pensamento seu era o mesmo meu, entendeu? Mas muita gente não pensa dessa maneira, entendeu? Então, um pensamento egoísta da pessoa de achar que por ele estar dando passe na casa, ele tem que tomar um passe para sair mais fortalecido ainda do que os outros, entendeu? E, tipo, se fosse acumular, que nem se você ganhasse 50, ele quer ganhar mais 50 pelo trabalho que ele fez, entendeu? Então, o que eu falei é coisa que eu observo, tá, Sérgio? Eu trabalhei mais de
15 anos nas câmaras de passe naquela casa, então eu via a pessoa sair de uma cama e tomar na outra, depois saía e tomar na outra, e qualquer dor de cabeça e qualquer contrariedade, ela está pedindo isso, ela está pedindo aquilo, mas que insegurança, um trabalhador da luz, meu. Então, quando eu estou doando, eu não estou tirando líquido de mim para dar para o outro, eu não estou tirando sólido de mim para dar para o outro, eu estou usando a minha energia, a minha vibração para mandar para o outro. E a vibração não é uma coisa que sai, é uma coisa que irradia, tá? Então, quando eu tenho essa lâmpada aqui na minha cara acesa, ela está mandando luz e iluminando tudo em volta dela. Mas quem é a pessoa mais iluminada aqui nessa sala? A lâmpada. Então, quando eu estou vibrando energias boas, energia de cura, energia consoladora, então quem está sendo mais privilegiado sou eu mesmo, tá? Não preciso ir na outra câmara pedir, essa daqui é luz fluorescente, eu vou lá porque lá é luz negra, aquela luz é mais forte. Ô, santa ignorância, tá, meu? Vibra com amor, ame ao próximo como a si mesmo. Caramba, 2000 anos que o homem falou isso, ninguém entendeu ainda, tá, Sérgio? Mas é comum, tá? E não é uma característica dessa casa espírita. Eu, como disse, já trabalhei em 5 casas espíritas, tá? E é comum esse pensamento, tá? A pessoa acha que ela vai ficar no vácuo, porque ela mandou muita energia. A pessoa que estava aqui estava muito carregada, eu tive que mandar uma energia, eu vou ficar fraca. Você não fica fraca coisa nenhuma, mano. Manda a semente à vontade. Você recebe da energia pura. Você não vai ficar no vácuo, tá? Agora, se a pessoa que entrou com energia muito baixa vai receber ou não, não depende da gente. A gente manda à vontade. Ela recebe aquilo que tiver na competência dela receber. Outra coisa que eu estava reparando é abertura e fechamento de alguma coisa, a pessoa que faz abertura e fechamento. As pessoas mais antigas colocavam que os hospitais pudessem receber as energias, os presídios, né? E hoje em dia você não vê mais ninguém falando desse tipo de coisa, né? Você vê a pessoa fazendo uma prece, mas não que seja obrigado a fazer dessa maneira, entendeu? Mas eu acho que comecei a reparar que as pessoas mais antigas faziam oração pedindo que emanasse energias positivas para todos esses lugares que têm necessidades. E a gente, Legal. às vezes, acaba esquecendo, entendeu? Legal, Sérgio. Eu tenho um modelo assim para mim, tá? Quando é uma oração de abertura de um trabalho, eu peço a presença dos amigos, eu peço a colaboração deles, que eles, pela inspiração, não precisa materializar um espírito aqui na minha frente, nem acender luzinha na minha frente, não. Mas pela inspiração, eles nos ajudem, que o trabalho seja bem sucedido, batati, batatá. É um modelo meu. E para encerrar, eu costumo encerrar, como você está falando, com vibrações. Então, nós agora que tivermos um estudo, que estamos com um pensamento mais elevado, que estamos em condições de mandar uma energia, vamos mandar a nossa energia para os hospitais, vamos mandar a nossa energia para os presídios. Legal, bem lembrado, Sérgio. Então, eu agora sintonizei com o alto, recebi a luz purificada do alto, e eu que vou mandar aqui uma energiazinha azulzinha fraquinha, eu vou mandar essa minha energia azulzinha fraquinha que restou, então, para isso tudo que você está falando, tá? Hospitais, presídios, escolas, orfanato, legal. E eu acho que é um bom encerramento de trabalho, tá? Então, eu vou passar a bola para você encerrar, então. Legal, então, vamos lá. Aproveitando, então, esse estudo maravilhoso da noite, onde nós tivemos essas 2 lições de grande reflexão sobre a oração e sobre os efeitos da oração. Vamos, então, sentar numa postura correta, os pés plantados no chão,
a coluna ereta. Vamos sentindo, entrando pelos pés, energias do centro da Terra. Vamos sentindo, entrando pelo coronário, energias do alto. Essas energias mais grosseiras que entraram da Terra vão agora para o nosso centro básico. E as energias que entraram do alto vão agora para o nosso frontal. Essas energias agora nós vamos direcionar para o esplênico, e essas energias do alto nós vamos direcionar agora para o laríngeo. E agora, tanto a energia do sistema digestivo como a energia do sistema laríngeo, nós vamos direcionar para o coração. O coração que é o nosso centro energético. E essas energias no coração, tratada com muito amor, nós vamos direcionar agora os nossos braços. E com as mãos estendidas, nós vamos mandar essa energia trabalhada pela nossa vontade de promover a paz, de promover a cura, de promover a consolação. E vamos mandar essa energia para todos aqueles que estejam necessitados nessas noites, para os hospitais, onde ainda temos muitos irmãos doentes, doenças inclusive não tão conhecidas pelos médicos, que eles consigam receber essa nossa energia, já que eles não conseguem receber do alto. E nós, então, vamos trabalhar energias que nós conseguimos com o nosso pouco treinamento. Nós vamos mandar essa energia para os hospitais, para as enfermarias, para todos os lugares onde houver um leito de dor. Vamos mandar as nossas energias para as delegacias, para os hospícios. Hoje em dia não existe mais hospício, mas existem irmãos dementados, irmãos precisando de atendimento. Vamos mandar nossa energia, que nós trabalhamos para eles. Vamos mandar nossas energias para os nossos jovens, nas escolas, nos orfanatos, nas faculdades. Os nossos jovens que vão promover a transformação do nosso planeta. Que eles consigam se ligar nessas energias boas, nessas energias do alto. Eles não conseguem ainda receber a energia pura, mas que eles consigam pelo menos receber a nossa energia, trabalhada por nós. E que assim seja. E vamos agora mandando essas energias para o nosso lar, para a nossa casa, para o nosso local de trabalho, até para os nossos vizinhos, que a gente seja um palitinho de fósforo aceso numa escuridão que a gente está percebendo no mundo hoje em dia. Que a gente consiga, com a nossa pequenina luz, de um colorido tão fraco ainda, conseguir sensibilizar as pessoas. Que assim seja, meu Pai.